Oi, gente, tudo bem? Então, agora vai começar a parte 2. No caso, vou explicar de novo. A parte 1 foram exercícios só de olhômetro, que ele dava a função, você só tinha que dizer o V0, o A, essas coisas. Agora, na parte 2, são exercícios com a descrição mais completa, que você tem que interpretar melhor e tal. No caso, os exercícios já estão resolvidos. Por quê? Eu gravei tudo. São 7h11 agora. Tô desde 6 e pouca gravando, resolvendo, conferindo pra ver se tá certo. Aí, eu gravo os vídeos separados cada número e depois junto. Como eu faço isso e depois salvo o vídeo grande, eu falei, não tem necessidade disso. Eu vou apagar todos os vídeos pequenininhos, antigos. Óbvio que eu não ia apagar esses. Só que sem querer eu acabei me confundindo e apaguei os que eu tinha acabado de gravar. Então, por isso que tá tudo resolvido já. Porque eu acho besteira eu apagar tudo, então, sei lá, usar outras folhas pra gravar tudo de novo, resolvendo junto. É só vocês, qualquer coisa, se vocês não entenderem, pausar o vídeo e ver a resolução na tela, caso, sei lá, o trema, alguma coisa do estilo. Mas me desculpa mesmo, porque fazer tudo de novo, realmente, gente, eu acho que é, sim, desnecessário. Se tá aqui já, tem que aproveitar o que eu tenho. Então, vamos logo pros exemplos. Pros exemplos não, pros exercícios, né? Então, vamos pro primeiro, no caso, o primeiro dessa parte, porque ele é o 5º exercício no total. Uma partícula com velocidade inicial de 20 metros por segundo move-se com aceleração escalar constante igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Letra A pede, escreva a função horária de sua velocidade escalar. Então, ele deu a velocidade inicial e a aceleração, menos 2. É só substituir aqui na fórmula. V igual a V0, que ele deu, menos 2t, que foi o que ele deu aqui. Isso bem simples. O V deixa 100, que é o que você quer descobrir. O t também, que é o que você quer descobrir. É uma função a velocidade em função do tempo. Então, esses dois têm que ficar sem nenhum número. Essa foi a letra A. A letra B está pedindo o instante em que a velocidade dele anula-se, ou seja, o instante que a velocidade dele é zero. Sempre que falar a velocidade, quando ela se anula, é porque a velocidade ficou zero. Então, você só vai substituir o V daqui por zero. A função que nós encontramos, botar no lugar do V, zero. Então, aqui ficou 0 igual a 20 menos 2t. Passando esse menos 2t para lá, fica 2t positivo, igual a 20. T igual a 20 sobre 2, que é 10 segundos. Ou seja, no instante 10 segundos, a velocidade dele ficou zero. Número 6 agora. Um objeto é lançado na base de uma ladeira com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Ele sobe até um certo ponto e então inicia o movimento de descida. Sabendo que ele levou 4 segundos para atingir a parte mais alta do movimento e supondo que sua aceleração é constante durante todo o movimento, determine na letra A sua aceleração. Então, ele quer a aceleração. Você precisa fazer ΔV sobre ΔT. Vamos pensar numa coisa antes. O que é ΔV? V menos V0. O que é ΔT? T menos T0. Qual é a velocidade final dele? Ele fala que o corpo demora 4 segundos para chegar ao ponto mais alto. Vou botar aqui 4 segundos para ele chegar no ponto mais alto. Lembra que na parábola, o ponto máximo ou ponto mínimo, dependendo se ela for para cima ou para baixo, no ponto máximo ou no ponto mínimo, a velocidade vai ser sempre zero, porque é quando o corpo muda de sentido, ele está indo num sentido, blá, 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 chegou aqui, ele começa a descer, ele estava subindo e ele começa a descer. Então, nesse caso, a velocidade final não é 20, a 20 é a inicial, a final é zero. Então, aqui na hora de substituir os valores, é menos 20 é zero, que é a final, menos 20 que é a inicial. Um monte de gente pode ter colocado 20 sobre 4 direto, mas não, porque a velocidade final é zero, porque ó, até esse ponto, aqui ó, a velocidade inicial tá aqui, que ele deu, que é 20. E a final tá aqui, até esse ponto aqui, é zero. Então, é 0 menos 20 sobre o tempo final, que é 4, e o inicial, que é 0. Então, fica menos 20 sobre 4, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. Na letra B, ele pede a função da velocidade, a função horária. Ou seja, ele já deu a velocidade inicial. Aí você substitui aqui. V igual a 20. Ele não te deu a aceleração, nós acabamos de descobrir, menos 5. Então, 20 menos 5t. Essa é a função horária da velocidade. E na C, ele quer saber a classificação do movimento. Então, vamos ver aqui uma coisa. A aceleração tem qual sinal? Negativo. E a velocidade inicial? Positivo. Sempre que você tiver a velocidade inicial, no caso aqui,
e aceleração com sinais diferentes, o movimento vai ser retardado ou desacelerado. Eu prefiro desacelerado para eu não confundir com retrógrado, que é quando a velocidade é negativa. Eu confundo retardado com retrógrado. Então, eu prefiro gravar desacelerado. E quando os sinais são iguais, se aqui, por exemplo, fosse menos 5, que aqui é menos 5, se aqui fosse menos 5 e menos 20, seria acelerado, porque os sinais seriam iguais. Então, acelerado aqui. Mas nesse caso, não. É exatamente isso que nós temos que prestar atenção. Um tem um sinal, o outro tem outro. Então, classificação do movimento, retardado ou desacelerado. Você escolhe qual que você vai colocar. Os dois estão certos. Só que retardado eu confundo com retrógrado. O movimento retrógrado é quando a velocidade é negativa. E o movimento retardado é exatamente isso aqui. Quando o sinal do V0 e do A são diferentes. Então, se você quiser gravar desacelerado e acelerado para ser mais fácil, é melhor, na minha opinião. Para 7 agora. Um carro viajando em uma estrada retilínea e plana com uma velocidade constante, 72 km por hora, passa por outro que está em repouso no instante t igual a 0. O segundo carro acelera para alcançar o primeiro com aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo que o segundo carro leva para atingir a mesma velocidade do primeiro. Vamos observar aqui uns detalhes antes, ó. Um carro tem velocidade constante, então ele está no movimento retilíneo uniforme, quando a velocidade é constante. E o carro 2, se ele tem aceleração, é porque ele está no uniformemente variado. Outro detalhe, aqui a velocidade do carro 1 está em km por hora, e a gente não vai trabalhar em km por hora, é tudo em metro por segundo, pelo sistema internacional. Então eu já converti aqui, ó. Como 72 é um valor muito usado, já grava que 72 km por hora são 20 metros por segundo. É um valor que geralmente se usa muito, eu já vi muita questão, então já decora. 72 são 20 metros por segundo. Então, ele quer saber o tempo em que o carro 2 vai levar para atingir 20 metros por segundo. A gente pode usar nessa a da velocidade, a fórmula da velocidade. Qual é a velocidade que ele quer atingir? 20. O V0 é 0 mesmo, não vai ser usado, mas eu botei simbolicamente. A aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo é o que a gente quer descobrir. Passando esse 2 dividindo, fica 20 dividido por 2, que dá 10. Se você quiser fazer uma prova real, eu botei aqui do lado, ó. Coloquei tudo que a gente já tinha posto, substituindo o t. 20 igual a 0 mais 2t. No lugar do t eu botei 10. Nos dois lados deu 20, então certinho, direitinho. Essa foi a 7. Olha a 8 agora. Um trem de 100 metros de comprimento, com velocidade 30 metros por segundo, começa a frear com aceleração constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado, no instante em que inicia a ultrapassagem de um túnel. Esse trem para no momento em que o último vagão está saindo do túnel. O comprimento do túnel é... Então, vamos lá. Reunir as informações. Fiz um desenho aqui pra gente entender. Então, o trem vai começar a ultrapassar o túnel e vai, ó, sair aqui no final. Ele está dizendo que o trem tem 100 metros de comprimento com velocidade 30 metros por segundo e que a sua aceleração tem módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Quando ele fala módulo, ele não está especificando se é mais ou menos. Você tem que interpretar. Nesse caso, a aceleração vai ser negativa. Por quê? Ele está freando, ele está chegando, ele passa o túnel aqui, passa. Quando ele chega aqui, ele fala que a velocidade do trem é 0, porque fala que o trem para depois que ultrapassa o túnel. Então, aqui a velocidade dele é 0 metros por segundo. E aqui no início era 30. Então, por isso a velocidade final vai ser 0 e a inicial vai ser 30. Vou botar aqui V0 e aqui V. A velocidade final é 0, não é o 30. 30 é inicial, porque antes dele começar a ultrapassar o túnel, a velocidade era 30. Ele chegou no final e a velocidade ficou 0. Me diz uma coisa, a questão especificou o tempo? Especificou? Não. Então, qual é a única fórmula que a gente tem que não tem o tempo? Torricelli. Vou escrever aqui do lado para você lembrar que fórmula é essa. Torricelli. Vamos substituir as informações. Velocidade final, como eu acabei de explicar, 0. Igual a 30 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração negativa, lembra? Porque ele está freando, ele vai parando, então a aceleração é negativa, vezes ΔS, que é o que a gente quer descobrir. 0 igual a 900, menos 4. Vamos passar esse 4 para lá, positivo. 4 ΔS igual a 900. ΔS é igual a 900 sobre 4, 225. Mais 225 é tudo que o trem percorreu, contando com o próprio tamanho dele. Porque a ultrapassagem, lembra dos conceitos de ultrapassagem? Você tem que... O ΔS é o tamanho do móvel,
mais o tamanho do túnel inteiro nesse caso. Tem vezes que não, tem vezes que é só uma partícula, tem vezes que é uma pessoa. Se fosse uma pessoa, eu não ia dizer o tamanho da pessoa. A pessoa mede 1 metro. Claro que não, né, gente? Não ia dizer isso. Nesse caso, é um trem, então um corpo extenso, ele tem tamanho. Então, nesse caso, 225 é tudo, contando com o tamanho do trem. Então, qual o tamanho do túnel? Tudo menos o do trem. 225 menos 100, que é 125. Vamos para 9 agora. Um caminhão a 72 km por hora percorre 50 metros até parar, mantendo a aceleração constante. O tempo de frenagem em segundos é igual a... Então, vamos dar uma olhada aqui nas informações. De novo, aqui está em km por hora. Já converti para 20 metros por segundo. O ΔS é 50 metros, porque ele fala percorreu 50 metros. Sempre que falar percorreu 50 metros, é o ΔS. A aceleração, ele falou que é constante, ele não deu valor. Ele falou só que a aceleração é constante, o que já caracteriza que é o movimento retilíneo uniformemente variável. E ele quer saber o tempo, em quanto tempo esse trem vai frear. Então, ele especificou a aceleração? Não especificou, como eu já disse. Qual das fórmulas que nós temos que não tem aceleração? A da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. Nós temos todas essas informações aqui para a gente substituir. Vamos ver aqui. ΔS, 50. O tempo é o que a gente quer descobrir, então fica ΔT só. Velocidade final, 20. Inicial, 0. Sobre 2. Multiplicando cruzado, fica 100, 50 vezes 2, igual a 20 ΔT. ΔT é 100 sobre 20, 5 segundos. Esse é o tempo que o trem vai demorar para frear. Então, essa é a resposta. 5 segundos. Vamos para a questão 10 agora. Um automóvel parte do repouso no instante t igual a 0 e acelera uniformemente com 5 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos. A velocidade escalar média do móvel entre os instantes 6 e 10 em metros por segundo foi d. Então, vamos reunir de novo as informações. A aceleração não está falando que é o módulo, então é positivo mesmo do jeito que ele falou, 5 metros por segundo ao quadrado. E em 10 segundos. Ele quer saber a velocidade apenas entre o instante 6 e 10. Vamos primeiro lembrar que a gente tem que achar a fórmula da velocidade. Qual é o V? Aí o que a gente quer descobrir. A V0 é o zero mesmo, o próprio zero, porque ele parte do repouso. Mais 5, que é a aceleração, t, que é o tempo. Então, para você descobrir a velocidade em cada instante, você tem que multiplicar o tempo por 5, que é o que eu vou fazer aqui do lado. Ó. No tempo 6, qual era a velocidade? 5 vezes 6, não é 5t? 5 vezes o tempo, que é 6. Era 30 metros por segundo. No tempo 10, 5 vezes 10, 50. Então, agora para calcular a velocidade média, vocês lembram? Velocidade média é a soma das duas velocidades sobre 2. 50 mais 30 sobre 2, que dá 80 sobre 2, 40 metros por segundo. No caso, vocês podem não estar reconhecendo essa fórmula. Essa é aquela fórmula assim, ó, ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. Por que é ΔS sobre ΔT? Velocidade média. Então, essa fórmula aqui é meio que a redução dessa, porque essa daqui tá mais, ó, tá maiorzinha, ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. Essa aqui foi mais simplificada, porque isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, 40 é a resposta. Vamos para o último agora. Uma motocicleta possui velocidade de 108 km por hora quando o piloto aciona os freios, imprimindo uma aceleração de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a distância percorrida pela motocicleta até parar. Então, já fizemos uma questão parecida com essa antes. Vamos reunir as informações. Velocidade está em km por hora de novo. Dessa vez não é 72, é 108. Também é um valor que eu já vi várias vezes, então já grava que é 30 metros por segundo, convertendo, dividindo por 3,6. Aceleração, novamente, ele falou que é o módulo. Ele não deu se é mais ou se é menos. Olha bem, ele está freando, Então, a aceleração, nesse caso, negativa, porque ele está freando, não esquece. Então, vou botar aqui do lado. A aceleração vai ser menos 5 metros por segundo ao quadrado, para você não esquecer. Ele quer saber o ΔS. Então, essa questão, de novo, deu tempo? Não deu. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar? Torricelli, já até escrevi aqui do lado, para você lembrar. Qual é a velocidade final? 0, porque o motociclista vai parar. Lembra? Não falou que ele quer a velocidade quando ela parar? Então, quando vai parar, a velocidade vai ser 0 metros por segundo. Então, a velocidade final, 0 ao quadrado. Velocidade inicial, ele falou, ó, 30, no caso 108 km por hora, converti 30 metros por segundo. Mais 2 vezes a aceleração menos 5 vezes o ΔS. 0 é igual a 900,
menos 10, mais 2 vezes menos 5, menos 10 ΔS. Vamos passar esse 10 para lá positivo. 10 ΔS igual a 900. ΔS é 900 sobre 10, que é 90 metros. Ou seja, para essa motocicleta parar, ela vai andar mais 90 metros. Pronto, gente, essa foi a parte 2 do vídeo, que foram exercícios mais reflexivos, que você teve que prestar mais atenção. E esperem a parte 3 sair. A parte 3 é só de gráfico. Vou fazer bastante exercício de gráfico para você olhar no gráfico, saber que número representa cada coisa. E a parte 3, que eu vou talvez gravar amanhã ou segunda. E no mais tardar, terça tá saindo. E espero que vocês gostem da parte 3, que vocês tenham gostado dessas duas partes que tenham sido lançadas até agora. E bons estudos, até o próximo vídeo.